Boa tarde. Ah, saudade já de voltar. A GL, depois de 3 semanas de viagem e de muita saudade institucional. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e fazendo aquele pedido de sempre, que os celulares fossem emudecidos, por gentileza. Gostaria de compor a mesa diretiva das palestras, das falas, da sequência do ano cultural acadêmico Miguel Jorge, convidando Miguel, como sempre digo, quem presta seu nome, quem presta a sua história, para que nós possamos celebrar academicamente o seu ano 2023. Miguel Jorge, por gentileza. Convido a presidente interina, enquanto Miguel, né, é o nosso homenageado, a acadêmica Leda Selma de Alencar, a presidente interina da Comissão de Eventos da GE. Convido o médico, o poeta, fantástico intérprete, produtor de fantásticas obras memoriais e amigo há muito da Academia Goiana de Letras, Ademir Amur. Convido o professor, que acaba de entrar, seja bem-vindo, professor, para que possa compor a nossa mesa, o Tiago Lima. Por gentileza, professor. Convido ela que faz parte da família da GL, filha do queridíssimo professor Geraldo de Queiroz, que hoje ocupa a nossa Galeria da Saudade. Então ela se sente em casa, naturalmente. É a casa dela. Convido a professora, a escritora, que brevemente lançará uma obra poética, a professora Sandra Queiroz de Pina. Convido, representando uma forma de representar as entidades culturais presentes, convido o Jales Guedes Coelho, presidente do HMTG, para também compor a nossa mesa. Gostaria de registrar a presença da nossa assessora espontânea, não remunerada, secretária do Conselho de Cultura do Estado de Goiás, Cíntia Regina de Alencar. Registro e agradeço também a presença recém-empossada
e que com certeza fará um belíssimo trabalho de gestão frente à Academia Feminina de Letras e Arte de Goiás, Elizabeth Brito Caldeira. Muito obrigado pela presença. Um sucesso com certeza. Agradeço a presença também voluntária, não remunerada, sempre presente, sempre amiga, do presidente da União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás, que eu tive orgulho em presidi-la, o atual presidente Ademir Luiz. E cumprimento também, Ademir, pela brilhante iniciativa de promover a ação memorial de ontem, em comemoração aos 60 anos do GEM, cujos componentes, né, que deram vida, né, muitos se tornaram grandes amigos. Aqui ao meu lado, Miguel Jorge, Maria Helena Cheim, Geraldo Coelho Vaz, né, todos integrantes do GEM, e que fizeram e que fazem a história da historiografia literária em Goiás e muito fora de Goiás. Eu gostaria de anunciar, passar para vocês que também esse evento que eu anunciarei agora faz parte da programação do Ano Cultural Acadêmico Miguel Jorge, que é a realização do Festival de Poesia Falada, que tem como patrono nosso patrono, o poeta Florencio Antônio da Fonseca Groston, que é considerado o primeiro goiano a produzir versos em Goiás, e cuja realização também se dará na livraria Leodegária, Agostinho, na nossa amada Vila Boa, no dia 18 de agosto. Esse evento integra a programação do Ano Cultural Miguel Jorge. Agora eu passo a condução dos trabalhos à presidente interina Leda Selma de Alencar, sem golpes institucionais. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a esta casa. E que coisa boa, ontem à noite, uma sessão poética lá na UB, e hoje outra sessão poética aqui na GL. Aliás, nossos meses estão todos, não é, ornados de poesia, não importa o gênero que seja discutido, a poesia está em tudo, não é? Eu poderia ter tentado um golpe na ausência do presidente, né? Mas aí eu fui pensar, dá muito trabalho ser presidente, então deixa eu terminar, eu devolvo o cargo vitalício para o Miguel Jorge. Né, Miguel? Eu fui presidente, depois achei que ele que dava certo mesmo. Aí a gente decidiu que seria o vitalício. Então é por isso que ele frisa sempre que eu sou interino, porque vai que de repente eu mudei de ideia, né? Então, mas ainda não mudei, viu, Miguel? E é um prazer muito grande, uma alegria sem tamanho presidir as sessões do Ano Cultural Miguel Jorge, que é uma pessoa que desde o início dos meus primeiros passos na literatura esteve comigo, orientando-me, ajudando-me, fez o prefácio do meu primeiro livro e sempre presente. Então é um privilégio, um orgulho imenso hoje, embora não esteja do tamanho dele, não fisicamente, porque eu sou mais alta, mas em termos literários, mas de qualquer forma estou junto, né? Porque estou presidindo essa importante sessão. Bom, hoje a discussão será em torno da poesia do Miguel. Naturalmente, nós precisaríamos de muitíssimo tempo para que essa discussão fosse uma discussão realmente à altura do Miguel e da obra dele. Como acaba sendo quase que simbólico, porque todos querem falar sobre o trabalho do Miguel Jorge.
e nós temos que dividir o tempo. Infelizmente, o tal do tempo. E eu estou até com um relógio aqui, já mostrei para eles, é para eu vigiá-los. Então, 20 minutos para cada palestrante. Faltando 5, eu disfarço aqui, mostrando para eles. Se não me atenderem, o presidente toca o sino. Esse aí já sabe, esse aqui o palestrante já está na berlinda. Estou habituado com atos ditatoriais aqui. Então, esse é o rito, né, de todos os meses. Mas o importante é que dá tempo de falar muita coisa, sempre falam o principal, e isso é que vale, não é? A gente estar em sintonia com essa obra grandiosa em várias vertentes do querido Miguel Jorge. Sandra Maria Fontoura Queiroz de Pina. Eu vou acrescentar aqui na biografia da Sandra, embora o presidente já tenha dito, que ela é filha do professor Jerônimo Geraldo de Queiroz, que foi nosso confrade e que tive a grande honra, inclusive, de receber o voto dele. E ele não se conformava que o meu Selma fosse com S, porque o da mulher dele é com C. Então, ele dizia para mim que o nobre era C e não S. E que eu deveria trocar o S pelo C para ficar nobre. E eu até prometi para ele que ia estudar o assunto. Só que depois eu descobri que era o contrário. Eu estava protegendo a dona Selma. Que Deus os tenha, pessoas maravilhosas. Não é verdade, Renê? Que é o gênero deles. Bom, então a Sandra fez graduação de piano na UFG, Instituto de Artes, Letras, Instituto de Ciências Humanas e Letras, licenciatura, Faculdade de Educação, pós-graduação, Teoria da Literatura, UFG, USP e USP, professora de língua inglesa, UFG. Cursos do University of Colorado, nos Estados Unidos, Universidade de Saragossa, na Espanha, coordenadora de cooperação técnica internacional, assessora para assuntos internacionais, gabinete do ministro da Educação do Distrito Federal. Membro de instituições culturais, a FLAG, Academia Goianiense de Letras, União Brasileira de Escritores e o Instituto Bernardo Eves e a ANE, Associação Nacional de Escritores, da qual também faço parte. Publicações: Folha Seca sob meus pés, poesia. No verso do caso 1, poesia, crônica e conto. Elos de Rosarita Fleury, uma homenagem, ensaio crítico. No verso do caso 2, poesia e conto. Já não mais no prelo, né, Sandra? Historinha, Little Story, literatura ilustrada infantil bilíngue, no prelo. Vírus, as vozes, poesia, conto e crônica, com autoria com Thaís Pompeu e Tainá Pompeu, no prelo. E assim, com este currículo, que a gente pede resumido, porque a trajetória da Sandra é maior, mas a gente também, assim como o horário, pede também o número de linhas. Então, convido Sandra. Vai ser. Mas eu não estou com aqui. Bom. Então, iniciaremos a nossa sessão com a apresentação musical de Karine Serrano e Nonato Mendes. Vocês adorarão, viu? Eu já assisti e é um espetáculo. Muito boa tarde. Vamos de música? Se eu chegar pra cá, vai ficar
Tá bom. Te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, vence a alegria com o raio no céu. O sol vem trazer bom dia, linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, vence a alegria com o raio no céu que o sol vem trazer. Bom dia, com o raio no céu que o sol vem trazer. Bom dia. Para mim é uma alegria, um prazer imenso de estar aqui, um lugar onde venho me deliciar com a cultura de Goiás, com a cultura do mundo, porque meu amigo Miguel Jorge é internacional. E venho apresentar minha música, minha canção para vocês. Para mim é uma alegria e um prazer imenso ser acompanhada por você, meu marido, meu amor, meu parceiro. Mais uma, vai. Isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui. Ó, ele canta pra mim, canta, vai, amor. Canta, eu gosto quando ele canta, vai. Isso aqui, ó, meu bem. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o jeito dela, olha só o jeito dela. Vai! Morena boa que me faz pinar, bota sandália
para mim é realmente uma honra estar aqui, cantar músicas do nosso Brasil. E eu não fiz, assim como Marcelo, assim como Fernando Pirillo, que trouxe a composição, né? Eles fizeram, quem não teve a oportunidade de estar aqui, eles trouxeram a composição daquilo que o Miguel trouxe de contribuição da nossa história. E eu não pude fazer isso, mas eu vou apresentar uma música para vocês e acho que vocês vão gostar. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, São Paulo dá café, Minas dá leite, a Vila Isabel dá o samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela, sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Mas eu tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou Miguel Jorge. Uma honra cantar com vocês, uma honra. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Que maravilha. Nossa, que beleza! Muitos aqui não sabiam que Miguel Jorge é cantor. Oh, quando precisarem ir para algum show, não façam cerimônia. E viram a voz, né? Pois é. A academia é cheia de surpresas, cheia de talentos, não só literários. Bom, então depois dessa... Eu disse que seria um espetáculo, né? Então depois desse momento tão especial, tão musical, e com essa parceria com o Miguel, nada melhor do que chamar
Sandra Maria para palestrar, para falar sobre a poesia de Miguel Jorge. Boa tarde a todos, senhor presidente Birajara Gali, poeta homenageado Miguel Jorge, poeta Leda Selma, demais autoridades e colegas que vão falar sobre a poesia de Miguel. Quando Miguel Jorge se tornou um acadêmico desta casa, Colemar Natal e Silva, certamente os pares que o elegeram já sabiam que aquele que se sentaria na cadeira que Bernardo ocupara seria um sucessor de semelhante grandeza. Os 25 anos que se passaram desde então carregaram Miguel Jorge por variados caminhos literários em uma grande aventura pelos 10 caminhos da palavra, conforme meu emérito professor de literatura americana aqui presente, Dr. Luiz Alberto de Miranda, também crítico literário e pianista. Na sua busca inquieta da incógnita, o que nos trouxe Miguel depois daquele túnel de 1966, depois do GEM, Grupo dos Escritores Novos, que nasceu em 63 e cujas remanescências perduram com sinais de perenidade, depois da imortalidade na Academia Goiana de Letras em 1998. O Ano Cultural Miguel Jorge se propõe a responder a estas perguntas. Para Miguel, foram muitas horas, dias, noites e natais, outros túneis, tantas paisagens, estações, palcos, letras e buscas, pelo corpo e pela alma, por água e por terra, e numerosíssimos frutos, sempre criando com suas palavras signos de surpreendentes faces e inusitadas essências, para revelar o ser e o sentir do homem, seus raios que iluminam valores e sentimentos, assim como as suas sombras refletidas na lástima do seu degredo interior e social e na degradação do seu próprio mundo. E o escritor Miguel Jorge, em defesa sempre da palavra poética livre, que desnuda regras e se ressurge a cada vez virginal para ser novamente impregnada. Neste ano em que vamos recordar como Miguel se moveu na linha do seu tempo, eu me lembro do título da sua apresentação, Movendo-se na Linha do Tempo, escrita em 2003 para o último livro de poemas Sombras Vespertinas, do seu mestre e amigo Jerônimo Geraldo de Queiroz, meu pai. Este mesmo professor Jerônimo, que o recepcionou aqui, Miguel, na sua chegada a esta academia, chamando de, aspas, embaixador plenipotenciário da moderna literatura goiana na Academia Universal de Letras. Perito dançarino da palavra, na sua pluridimensionalidade prismática e da sintaxe espacial, vertendo sua inspiração para novos ângulos, qual átomo semiótico explodindo num caldeirão de forças significativas, nessa epopeia existencial de todos nós. Linguagem nova, porque atual, singularizando este novo homem num mundo novo. Ele, o pesquisador analista adleriano de alma, o perito garimpador dos diamantes multicores da verbogestualidade. Ele, a fonte narrativa descritiva, eloquente, variada, colorida, dinâmica,
esbraseada e terna, cristamente irônica e compassiva. Ele, o fotopintor gravador e radiotomógrafo anímico da continuidade descontínua do coexistir desconexo. Fecha aspas. E o próprio Miguel assim se exprime em seu discurso de posse, do seu jeito curioso, explorador e criativo. Aspas. Caminho com os dias e as luas e os sóis, para repetir com São João da Cruz, para venir a lo que não sabes, has de ir por donde não sabes. São palavras que ecoam na sua trajetória literária, em torno do estético e da tessitura humano-social. E Miguel continua em seu discurso, do seu jeito plural e visionário. Aspas. Um corpo que não cabe em um único corpo. Pertenço a vários e muitos espaços. Minha geração é das andanças e pelejas, e é do novo, da que transcende e busca novas lutas, o desafio da palavra. Fecha aspas. São palavras que ecoam na diversidade de suas procuras e na arrebentação, em mil formas, intensamente e artisticamente, de seus achados. No seu jeito laborioso e perfeccionista, Miguel se autorresume neste mesmo discurso, aspas, depuração e trabalho, fecha aspas. São palavras que ecoam na consciência artesanal da sua arte e na laboriosa lapidação da sua voz, no esmero de seus falares e de seus cantares, que o levaram à consagração como literata. Assim, sempre que releio a poesia de Miguel, já estudada e pesquisada por tantos olhares especializados e capacitados, eu o faço com a simplicidade da sempre aprendiz. E hoje, para não me perder encantada na complexidade de seus contextos e na imensidão de seu talento, eu separei dois espaços, o do Rio e o do Natal, com suas cargas distintas de riqueza poética e musicalidade, seus distintos temas e formas, ritmos e sons, seus distintos impactos em minha alma, envolta em duas paixões, a música e a oralidade da poesia. Uma relação, uma experiência de relação interartes entre duas linguagens que se interagem, o som e o ritmo das imagens do Rio e nas cenas do Natal. Revisitei na poesia de Miguel e os frutos do Rio a sua maneira própria de falar do Rio Araguaia, sua natureza, seu entorno, seus seres vivos, racionais e irracionais, sua beleza e os senões que assombram o Rio e o próprio poeta. Também repassei o seu jeito original de poemar, a tradição em volta do nascimento de Jesus, em Natal de Poemas, com significações natalinas variantes, visões controversas, reuniões conflitantes, sentimentos complexos, referências profundas, religiosas, filosóficas e sociais. Os Frutos do Rio, primeira edição de 1974 e Natal de Poemas de 2017, são livros com grandes similaridades na sua concepção, ou seja, a intenção no manejo do tema e o processo na disposição dos versos, nas estrofes, ao passo que há marcantes diversidades e especificidades, tanto em suas temáticas como em suas estruturas organizacionais. Ambos coerentes e fiéis aos seus próprios partidos formais. Em ambos, Miguel aguça o seu ouvido, entoa a sua voz e expande a sua visão para enxergar os dois lados de uma mesma moeda em cada livro.
tanto as faces do rio como as faces do Natal. Ambos têm a unicidade temática intencional como algo em comum. Todos os poemas giram em torno de um único tema central, inerente a cada um. Os poemas dentro de cada livro estão enlaçados, entrelaçados, de mãos dadas. Esta relação sucessiva e coesa dos poemas traz uma sensação a mais ao enlevo da leitura poética. Uma pitada de curiosidade e procura comum à leitura da ficção em prosa. Essa linha sequencial, que não se interrompe, somente faz pausas temporárias, acena por continuidade, perpassando toda a obra a caminho da completude, ou como na conclusão de uma ideia musical, a caminho da coda e do acorde final. Os Frutos do Rio, uma descrição vividamente pictórica e sonora de uma aventura no Rio Araguaia, que vai se desvendando em uma viagem de descoberta de belezas e mazelas, de delícias e perigos, de inocência e de transgressões. O rio, a praia, a pedra, a canoa, a rede, o anzol, a arma, a lua, a chuva, o sol. Os animais que caminham, que correm, que nadam, que voam. O homem, a mulher, a pesca, a maleta, o medo, a morte. A água, as vidas. Cada poema é uma obra de arte pronta para ser dependurada nas paredes das salas de uma galeria. A arte de Ciron está presente em algumas imagens que representam uma transposição fiel de um sistema de signos para outro. A parte 1, Araguaia, dessa epopeia do Rio, começa com Araguaia, meu mar. Uma sequência de poemas curtos, sem títulos, interligados, na voz de quem se encanta, ama, se importa e cuida. Em minha Araguaia, sol Araguaia, céu Araguaia, areia, imensa linha, em minha Araguaia. Araguaia, guia, mapa, confidente, paz, calma, alma, símbolo. Araguaia, grande rio, praias grandes, areias pintadas, pisadas, amadas. E termina com o refrão de uma beleza pungente, antecedendo a parte 2 dos Frutos do Rio. Araguaia, guia, tão calmo, tão certo, tão sem rumo, rumando sempre para não. Tanto em Frutos do Rio como em Natal de Poemas, a forma de disposição dos versos, radicalmente diferente entre os dois livros, mas a mesma em todos os poemas de cada livro, dita o ritmo. Como em música, temos os símbolos do compasso e do andamento. E contribui para definir a atmosfera sonora e afetiva de cada um. Em música, temos os sinais de expressão que indicam o caráter e o espírito da obra. Em Os Frutos do Rio, o tom é exaltativo e denunciativo. Os versos são curtos, o ritmo é rápido e ofegante, firmado com grande constância no compasso binário, sugerindo um movimento alegre ou vivate. 1, 2. A sonoridade da linguagem é fundada em sons de repetição de palavras, ecos, aliterações, onomatopeias e rimas, que clamam por leitura em voz alta. São sons da natureza viva em uma poesia viva. Vem o peixe, é pirarara, é filhote, é piratinga, é piraraba, é piraíba. Vai na ponta, vai no anzol, vai na pinda, vai na linha, vai e vem, vai na vara. Dá de mãos, dá de ais, dá de saltos, dá pinotes. Vai e vem, vai nas águas, vai no tiro, vai na força, vai na canoa, vai que vem. Nos versos mais alongados, a utilização na leitura em voz alta e ritmada do recurso musical chamado
que alteras, que é o uso de mais notas do que as previstas para o único tempo de um compasso, ou seja, transpondo para a poesia a enunciação de mais sons em uma mesma batida, mantém a constância do compasso binário. Esta técnica permite acelerar a cadência e pode oferecer efeitos incríveis em versos que me soam perfeitos para serem apresentados em forma de jogada, vozes marcando som e ritmo, ou com acompanhamento percutivo. Os versos me dizem de uma necessidade intrínseca de marcar a batida dupla, forte, sabe? Mesmo quando pedem um andamento mais contido, um alegre moderato, e mesmo em um eventual desdobramento do ritmo do verso, em um ralentando final, em busca de ênfase ou de expressão. Ave rio, ave mágoa, ave, 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 pássaro, silêncio, a onça pia, é a jaó, é a onça, é a pitada, é o pio na boca do homem. Qual dos três? Pisadas, pegadas, cantigas, cantos. E o pio se aproximava, os olhos se afundavam, o silêncio aumentava. Flor do piqui, miritiba, tarumã, flor de espera, o arfar do peito, a firmeza das mãos, o focar da lanterna, o espocar da espingarda, a carne esparramada. Os ecobrados de Miguel, às vezes, chegam certeiros na velocidade de uma flecha. Às vezes, tem a sutileza de um pingo, que se forma aos poucos e cai como centelha de fogo, paradoxalmente ardente e enternecedor. E sempre sem a canseira do engajamento cego ou a insolência de um juízo de poder, mas pura poesia como arma de exortação e de denúncia. A tartaruga tiracolo, somente o pescoço existia, a tartaruga enfrentando a mesa do jantar e estava cheinha de ovos. O tiro certo, o tombo feito, as penas soltas, os ares gritados, o tombo certo, o pássaro morto. Na unicidade temática já mencionada, tanto em Os Frutos do Rio como em Natal de Poemas, ressoa a técnica da forma musical chamada variação, que, teoricamente em música, possui 4 formas básicas, baseadas em um tema original ou não, sendo a sua manifestação mais importante o tema com variações. Em Os Frutos do Rio, como já vimos, o Rio Araguaia é o tema principal, destacando-se nos poemas as variações de sua singularidade regional. Em Natal de Poemas, as 23 criações poéticas únicas e extraordinárias são variações em torno de um tema secular recorrente, o Natal. Há poemas com a mesma natureza do Salmo bíblico, na qual tanto se enaltece e se agradece, como também se deplora. Versos que se moldam perfeitamente à sonoridade da recitação salmódica e versos que se desenvolvem muitas vezes como orações, muitas vezes em louvor, muitas vezes em confissão, prontos para serem entoados como um canto litúrgico. Enquanto o canto do Rio Araguaia de Miguel embala os versos em um ritmo binário, pedindo instrumento de percussão, o canto natalino de Miguel me soa como um embalar de versos na cadência livre do modo gregoriano, monofônico, monódico, a capela, sem um ritmo definido por uma batida de pulsos de duração regular, mas sim pela acentuação das palavras no texto, sua própria musicalidade e carga semiótica. Imagens do Natal. É Natal. Que todos tenham a humanidade em si. Que possam sentir-se além do que sentem. O coração amigo de uns e de outros, a saber-se
de seus gestos. Que todos, conscientemente, possam percorrer os caminhos que vão além do simples viver. Amém. Enquanto posso ouvir os versos de Os Frutos do Rio sendo apresentados em saraus de poesia falada, em um ritmo acelerado, deslizando no fluxo contínuo da água, em uma linha horizontal na corrente do curso do rio, já em Natal de Poemas, os versos longos e sem pressa pedem um ritmo lento e são como o ressoar de uma voz interna, vindo das profundezas da água, represada de uma lagoa, como em um círculo, contornando o poema cena. São versos pausados pelas barreiras externas da introspecção e as palavras abundantemente recorrentes como ondas suaves que vão e que voltam. É a própria forma dos versos em harmonia com o tema, levando a uma atmosfera de reflexão. E, mesmo na pureza do lirismo, a postura crítica continua fortemente presente, mas em tom de constatação conciliatória, que reflete pesar sem perder a esperança e sem julgamento. Como em Os Frutos do Rio, a crítica social quer ser essencial também em Natal de Poemas. Ela pode chegar de mansinho no verso e se envolver como uma serpente, caracolando-se no tronco da estrofe, ou camaleando-se para se tornar parte dela. Como pode também chegar de súbito, como o bote fatal da presa venenosa, impregnando o verso com sua marca indelével. A Santa Noite de Natal. É noite santa de Natal. Enfeita-se o chão, os fios, os aços, rumores apressados de passos, regaços de cores, perfumadas flores, no desconsolo das casas. O universo inteiro acordado em despudorada santidade a dizer amém. A cidade amanhece, é Natal. Quem sabe os cantos se alinhem às manhãs e o Natal renasça de novo, e as pessoas, os governantes, sem deter os passos, aproximem-se mais das flores, dos pássaros. Assim, então, podemos falar do amor sem que nenhuma bomba, sem que nenhum estrondo dos céus nos perturbe. Novamente, o Natal. Na armação da casa, os mesmos santos. A mesma árvore que um dia abrigou outras luzes. A postiça e verde árvore, posta na sala como entidade santa. Face do silêncio, momentos de orações. Pelos que sim, pelos que não, pelos animais adormecidos sobre a mesa. Vozes do mundo de agora. Aqui também, nessa terra seca e árida, se reza, se benze, se briga, se abriga o Natal. Aqui também, os homens se envaidecem das caças às raposas, se multiplicam ódios, dentes, galas e armas. Árvore de Natal. O menino plantou uma árvore de Natal. Nasceram nela olhos mecânicos e em um deles viam-se bombas, como se disfarçadas em brancas bombas. Enquanto em Os Frutos do Rio a linha de movimento conta uma viagem com suas maravilhas e descobertas de desventuras, em Natal de Poemas apresenta-se a visão de uma tradição secular no tempo e no espaço, no hoje e no palco do mundo atual.
em cenas que são ecos do Miguel Jorge dramaturgo, que tanto podem refletir um ritual de fé como um ritual social. Um momento de encontro ou reencontro, ou desencontro, em volta da mesa, de abraços, do presente ou da expectativa da harmonia. Pequeno telegrama. Vai dar tudo certinho. Em cenas que são ecos do Miguel Jorge dramaturgo, que tanto podem refletir um ritual de fé como um ritual social, um momento de encontro, reencontro ou desencontro em volta da mesa, do abraço, do presente ou da expectativa de harmonia e até de ausência dela, dos sentimentos afinados ou disformes com o momento cristão, comportamentos em consonância ou desalinhados com a ordem do dia, amor e fraternidade. Mas fazemos de orações nosso Natal. Então, os laços, os apertos de mão, a soma do que se deseja somar, porque é Natal e é preciso estar-se de todo encantado. Assim é que, em Natal de Poemas, a palavra poética de Miguel Jorge, na sua agudeza de espírito e na artimanha de seu bem-dizer, utiliza algumas nuances do elemento narrativo com o protagonismo do Natal e as presenças do menino que é Deus e do menino que sonha, com a maestria contundente na capacidade paradoxal de afirmar a crueza da verdade no enredo do sonho, com belas e pertencentes recriações interpretativas pelo celebrado artista plástico, nosso querido Amaury Menezes. Enquanto a cena final de Natal de Poemas termina com um pedido, eu quero terminar essa fala com um agradecimento. No último poema, o menino, o personagem, crescido e amadurecido, escreve mais uma carta ao Papai Noel, pedindo-lhe que acorde, aspas, a humanidade adormecida em pesadelos e faça os homens olharem para o alto, sentir o céu, os anjos, os santos que o habitam. Fecha aspas. Eu, por minha vez, Miguel, quero agradecer àquele jovem escritor que autografou para mim o seu primeiro livro. Precisamente no dia 21 de dezembro, na semana do Natal de 1966. Agradecer-lhe por ter mantido na sua poesia a grandeza de uma lucidez que não lhe deixou perder o encanto e a ternura, e o milagre de um saber que não lhe deixou perder a esperança e a fé. Honradíssima, Miguel. Muito obrigada a você. Respirar agora, né? Nossa, eu até esqueci de olhar para o relógio, mas aí o presidente me cutucou. E eu olhei, fiz de conta que não vi, mas olha, que coisa mais linda. Não passou. Que coisa mais linda, emocionante. Só fala da poesia do Miguel, como ela interpreta, como ela faz uma performance e como ela poetiza, falando
da poesia de Miguel, de chorar. Linda demais. Bom, muito obrigada, parabéns, e pelos aplausos você viu o tamanho da emoção que você causou aqui na Assembleia. Bom, agora o escritor Ademir Amor, também poeta dos bons, né? Poeta e biógrafo, médico com pós-graduação em dermatologia na Universidade Federal de Goiás e em alergia e imunologia na UF do Rio de Janeiro, Hospital Grafite do Rio de Janeiro, membro de várias sociedades científicas e culturais, dentre elas União Brasileira de Escritores, deixa eu arrumar meus óculos, Seção de Goiás e Associação Goiana de Imprensa. Membro titular da Ecoacademia de Letras e Artes de Teresópolis, sócio titular do Instituto Bernardo Ellis e SEB, ocupando a cadeira 41, cujo patrono é Hugo de Carvalho Ramos, o meu patrono aqui também, e membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, cadeira 31, cuja patronessa é Eurídice Natal e Silva. É autor dos livros didáticos Zoologia, editora Carlos Chagas, em parceria com Clausmir Giacomini, Biologia para Vestibular e livros de poemas, Travessia de Gente Grande, O Outro Braço da Estrela, Bebel e Leninha, Poesia, Samba e Rock, todos pela editora Kelps. O Outro Braço da Estrela é livro bilíngue e foi lançado em Santiago do Chile e Havana, Cuba. Tem elogio de Nelly Novaes Coelho, que diz: estou muito feliz por ter descoberto um novo poeta. Li com grande emoção as muitas veredas construídas por sua palavra poética. Este é Ademir Amor, que também dará um show, já sei, nesta tarde, noite, quase. Boa noite, obrigado, Leda. Eu quero cumprimentar os componentes da mesa. Parabéns pela sua exposição, adorei. Cumprimentar meus amigos aqui presentes, amigos da academia. E eu quero inicialmente dizer que estou altamente honrado pela segunda vez fazer parte desta mesa aqui. A primeira vez que eu estive aqui foi falar sobre biografias, a convite do Miguel Jorge. O Miguel Jorge, a gente tem há muito nós desenvolvemos uma amizade. Em 1982, eu lancei meu primeiro livro de poemas chamado Travessia de Gente Grande. Mas o meu sonho era antes de lançar esse livro, eu queria ser poeta de qualquer jeito. Sabe? Aí um dia, em frente do Teatro Goiânia, tem aquela pequena rua, tinha um restaurante lá. Eu estava lá, inclusive estava com um poema no bolso, e Miguel estava sentado ao meu lado. Foi a primeira vez que eu tive o prazer de conversar com ele. Eu sei que é chato muitas vezes, as pessoas não gostam, falam assim: lê isso aqui para mim, olha se está bom, tudo. As pessoas cansam disso. Eu falei: não, eu vou aproximar do Miguel e perguntar para ele o que ele acha desse poema. Mostrei para ele esse poema que leva o nome do livro, Travessia de Gente Grande. Miguel leu com todo carinho e falou assim: olha, é uma coisa que eu gostaria de ter escrito. Aí eu fiquei, né, em delírio com aquilo ali. Posteriormente, eu participei do Grêmio, esse poema foi premiado também e tal. Mas falar sobre a obra do Miguel, com essa grandiosidade dessa obra dele, com esses significados de todas as formas de seus personagens, da natureza que ele engloba, é uma coisa fantástica. O meu livro de predileto do Miguel, na parte de poesia, é Os Frutos do Rio também. É um livro fantástico que eu aprendi a conhecer,
E esse livro, inclusive, faz parte de um poema meu que eu escrevi em 1900, no início dos anos 80. Eu fiz uma viagem com a minha filha, a Bebel. Nós descemos de canoa de Aruanã até São Félix do Araguaia. Foram 5 dias de viagem, a gente navegando no Rio Araguaia. E nesta época, em 1982, o livro do Miguel, Os Frutos do Rio, foi lançado em 74. Eu já gostava desse livro. E tem um pedaço que eu digo assim: o Araguaia largo era como um grande sorriso, no silêncio, solidão, mansidão de Godoy Garcia. Cadê as tribos que habitavam? Cadê os frutos do Miguel Jorge? Cadê Leolídio? Cadê o Carmo? Cadê os homens que matam e põem fogo? Cadê as balas e as flechas? Cadê os caiapós e os carajás? Lágrima de sertanejo é lenha seca na mata, é coisa que mais se perde. Na areia cheia de picos e marcas dormimos. Amanhã passearemos no Rio das Mortes e chegaremos a São Félix. Ainda deu tempo de a mãe da lua soltar um grito triste: foi, foi, foi e não voltou. Eu começo falando de Miguel Jorge, contando uma história que aconteceu com a Cora Coralina. Quando da feitura do busto da Cora, a primeira vez que ela viu o seu busto, ela disse assim: quero que a peça seja o meu retrato por dentro, e por dentro eu não tenho nenhuma ruga. O busto dela foi refeito por causa disso. E esse jovem que está aqui, o Miguel, depois eu vou explicar melhor esse adjetivo jovem para o Miguel, pela força do que o Miguel tem de produção. Uma coisa impressionante. Se você for analisar os grandes artistas, os grandes escritores, chega num ponto que eles perdem força. Vamos analisar, por exemplo, Gilberto Gil, Chico, Caetano. Produziam uma profusão, aquilo ali era uma coisa fantástica. E foram desacelerando. O Miguel não. O Miguel vai ao contrário. Ele vai na contramão da produção. Quanto mais o tempo passa, mais o Miguel produz coisas maravilhosas. E todo dia, se você encontrar com o Miguel, ele está fazendo uma coisa nova. Miguel, eu gostaria de falar da grandiosidade desse escritor pelos prêmios recebidos. O Visitante dos Angélicos Teatro foi distinguido com uma das melhores peças no primeiro concurso de dramaturgia no Teatro Opinião, Rio de Janeiro, por Glauci Rocha e Camila Amato. A peça foi levada aos palcos por Marcos Fayad e apresentada na residência de Mariane Hortêncio para fugir da censura. Depois foi encenada novamente com o nome de O Visitante de Capilha, pelo grupo de teatro de São José do Rio Preto, sob a direção de Rômulo Santana, e apresentada no Teatro Goiânia. Miguel também recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Arte pelo romance Veias e Vinhos, em 1982, considerado o melhor romance editado naquele ano. Recebeu o prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 1997 para o romance Pão Cozido Debaixo de Brasa. Prófugos, um livro maravilhoso, que é o segundo livro de poemas do Miguel. Recebeu o prêmio de poesia Hugo de Carvalho Ramos em 1989 da UB Goiás e Secretaria Municipal de Cultura. Calada Nudez é outro livro diferente, bem diferente de Os Frutos do Rio e Prófugos também. Calada Nudez, poemas
prêmio de poesia Hugo de Carvalho Ramos, novamente o segundo prêmio dele pela União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás, Secretaria Municipal de Cultura em 98. Matilda, peça de teatro, recebeu o segundo prêmio Centro-Oeste da Funarte. Minha Querida Beirute, prêmio Machado de Assis, concedido pela UB do Rio de Janeiro. Foi 2 vezes presidente da UB de Goiás. Miguel, esse rapaz, idealizador do Festival Goiânia, do Festival Goiânia, o idealizador do Troféu Jaburu, que é obra dele quando ele estava na UB, formado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais e Direito e Letras pela Universidade Católica de Goiás. E falar de Miguel não é fácil, porque eu me debrucei nos livros de poemas dele e vamos ver o que eu vou fazer aqui, né, para falar do Miguel. Uma coisa que eu analisei muito na obra do Miguel é a relação do Miguel com a água, com o rio. Ele faz isso em Frus do Rio, faz em Prófugos também. Frus do Rio, o Miguel contou-me que foi feito dentro de uma canoa à noite, quando ele estava descendo o rio. Ele escreveu no escuro, rabiscou o livro e depois ele trabalhou nesse livro. Em 1974, ele já havia publicado Antes do Túnel, Contos, Texto e Corpo, Contos, Antologia do Conto Goiano, em coautoria com Luiz Fernando Valadares e Anatoly Ramos, Couto de Magalhães, é um livro premiado também, né, Miguel? E A Vida de um Homem, ensaio biográfico, Antologia do Novo Conto Goiano e O Visitante e os Angélicos, que é uma peça de teatro também em 1974. Então já tinha uma obra por trás disso aí, em 74, que ele publica O Frus do Rio. Em Frus do Rio, Miguel expõe o ser humano frente aos desafios e das belezas do rio, em que esta fornece a matéria para cada fruto e é formado por eles. Nesta epopeia sobre o rio, vai tecendo um raciocínio lógico, coerente em seu encadeamento interno e externo. Miguel Jorge nos leva a pensar o rio, a conversar com o rio, uma de suas paixões, o Araguaia, que conheceu quando tinha 12 anos de idade. Em sua cidade natal, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não se lembra de algum rio em sua vida, mas veio morar em Umas e seu rio era o Meia Ponte. É um rio tão importante, de 472 quilômetros, onde 50% da população goiana vive em sua bacia hidrográfica. Esse rio é um rio que deveria ter melhor respeito pela população goiana. E interessante saber que muita gente fica perguntando por que Rio Meia Ponte? O Bartolomeu Bueno da Silva, quando ele fez a travessia dele, ele colocou 2 toras de madeira para sua expedição atravessar o rio. Quando ele retornou, só tinha uma tora, por isso que chama-se Rio Meia Ponte, e ficou sendo o nome desse rio. Miguel Jorge contou-me que o rio Araguaia sempre lhe fascinou e sempre o hipnotizou. E os frutos do rio trabalham também o deslumbramento, o encanto e o magnetismo da água. Para entender mais, eu vou precisar de falar um pouco sobre a água na obra do Miguel, que é uma coisa marcante na obra dele. E como há uma musicalidade na água, ao ver suas ondas, mesmo nos rios onde são mansas e acolhedoras, basta lembrar que a linguagem hieroglífica egípcia para a representação da água é uma linha ondulada de pequenas cristas, parece as ondas da água. Interessante notar que quase todos os poemas de O Frus do Rio são formados por apenas uma palavra, com exceção de Praia Morta e as margens do rio, que não são assim. Os chineses têm na água que todo ser vivente procede da água. As divindades aquáticas, Iara, Iemanjá, Janaína, também são frutos do rio,
fascinam as pessoas em todos os locais. Os indianos, as águas são os princípios de todas as coisas. Estou falando tudo isso sobre água para entrar no livro de Miguel Jorge, onde a água como elemento geral é representado pelo rio e seus frutos, a água sempre como força de vida. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra vibra as águas de onde veio a vida. Água e sangue são as mídias da vida na terra. Ele aborda o sangue em prófugos, ele acrescenta isso e faz uma imagem tridimensional em prófugos. A água é o elemento do batismo da vida, uma água que está aqui na Terra há 4,6 bilhões de anos, que veio provavelmente de uma nebulosa solar. Uma vez eu estava com meu filho, o Lucas tinha 4 anos, e ele estava com um primo dele que tinha mais ou menos 8 anos, tudo. E a gente estava viajando, a Lili. Eu quero agradecer a presença da minha esposa aqui, a Liliane. Ela fez uma colonoscopia hoje, está aqui para ver essa palestra. Muito bem, obrigado. E então a gente, prosseguindo a viagem, nós perguntamos assim para os meninos, assim, de onde veio a água? Aí o André, que é primo do Lucas, ele falou assim: a água vem da combinação de 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio através de uma ligação covalente em forma tetraédrica em sp2 do oxigênio. Aí Lucas falou assim: mentira, a água vem da pia. Aí ele falou: mentira, a água vem da combinação de 2 moléculas de hidrogênio. Talvez Lucas tenha encontrado o meu objeto de estudo aí. Bem, e o Miguel, na sua paixão pela Araguaia, o rio que é o Araguaia, área, guaia, guia, mapa, confidente, paz, calma, alma, símbolo. Lembro de várias músicas onde o rio é tocado. Então, Guilherme Arantes, em Planeta Água, Meu Coração, de João Caetano e Tavinho, Águas de Março, Tom Jobim, Araguaia, do Rinaldo e Marcelo Barra, todas as 2 araguaias, Mandu Zanzan, do Chaú e João Caetano, e o Rio Vermelho, de Manuel Amorim, que é uma das músicas mais maravilhosas que eu conheço, quando ele fala assim: Rio, escute as minhas súplicas, pois tenho pena de ti. Não, essa é uma maravilhosa. Sobre o Rio Vermelho. Em Os Frutos do Rio, o homem se funde à natureza como parte integrante dela. O encantamento que disse lá atrás, do seu habitat, do seu meio ambiente, passou a ser a forma de inspiração, criação, e essa comunhão, essa intimidade pode ser vista como a infância reencontrada em Umas, porque Miguel só conheceu o Rio quando ele chegou em Umas. Ele foi morar de Campo Grande, foi morar em Umas e conheceu o Rio, que era o Meia Ponte. Fui buscar as manifestações da criatividade em relação à artista-infância, em que Charles Baudelaire disse ser a função maior da poesia. O gênio não é senão a infância reencontrada, como disse o poeta de Flores do Mal, onde há uma supremacia absoluta do fazer racional na criação artística, procurando mostrar um grau de influência da imaginação, do inconsciente, ou de um elemento intruso independente do conhecimento. Haveria sim na infância e em certos artistas uma incompletude que brilha um lapso e que permitiria a invenção do impossível. O Natal é a época que mais voltamos à infância, e Miguel Jorge faz um livro, Natal de Poemas, e em uma página reservou para escrever: é Natal, nada se modificou. E o Natal é reviver a magia da infância, a ilusão que ilumina e clareia nossas vidas. E a poesia é o vínculo entre o inconsciente e a razão,
entre a magia e a realidade. Miguel Jorge, dualista, atento aos mecanismos da vida, mas também se torna um abstrato, um contemplativo. A natureza é intérprete do seu livro, é a atriz, é a heroína, e Miguel viaja nisso aí. O rio ensolarado, a água como tema, a procura a harmonia interior do fogo lento, nas brasas feitas de fumaça, o canto cantado pelos ventos, o canto cantado pelos pássaros, o emplumar dos jangurus, o desabrochar das caraíbas, os olhos vermelhos dos jacarés, os olhos frios dos peixes, a rosa do colhereiro, o gargalhar da noite, os pios, o silêncio, as gaivotas em bando, o banzeiro, a mansidão, a praia morta, que também é fruto do rio, as falas, os frutos que ferem o branco dos olhos, as sombras, as cores, as margens. E na sua minuciosidade, Miguel não esqueceu de nada que não possa ser notado nesse livro, e de nada que aconteceu e que esteja por acontecer. Este livro eu conheço desde a época da sua publicação, em 1974. Inclusive, a citação que eu fiz a respeito do meu poema. Eu gosto muito de um poema de Miguel. Eu escolhi o poema chamado Canoa, que está na página 87, e Miguel diz assim: esta canoa foi parida no rio, canta, conta, sonha como gente. Por isso mesmo está sempre a escutar, grande orelha da praia. Esta canoa é quase menina, às vezes seca, como as areias, casca e carne, fogo e vento. Esta canoa é pedra deslocada, planta bem plantada, água bem puxada, infância transmutada, é passo navegado do rio remo rimado. Garça desfilada, gaivota gaivotada, é mão que vai levando esperança seguida. Esta canoa é muito mar, ou muito rio, ou muita história, ou raízes, e tudo mais que persistia, e tudo mais que não me lembro. É um poema denso, profundo e cheio de significados, contido na plurissignificância de cada palavra dita. A canoa aparece como uma metáfora da vida, e o rio como o caminho que todos têm que percorrer em sua jornada. Rindo ou chorando, cantando ou sonhando, apressado ou lentamente, a canoa segue os meandros do rio. Às vezes, o barqueiro se cansa, mas ainda assim a canoa deve prosseguir, lembrando Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Outro livro de Miguel que eu quero falar um pouquinho é Prófugos. Esse livro é um livro premiado também, que é dividido em 3 partes: do homem e do rio, do corpo do homem e seus pertences. E Miguel Jorge usa em sua linguagem acentuadas tons cubistas, usa blocos de palavras que se justapõem em mosaicos de imagens que só se explicam nos campos das realidades do inconsciente. Segundo a publicação de poema dele, que é vencedor do prêmio também Hugo Carvalho Ramos, apresenta a capa do artista Deck, onde se vê uma gravata cortada em seu nó de amarração, com o pescoço mostrando metonimicamente, em perspectiva cubista, o lance da aparência que o poeta tentará desmistificar. Talvez tenha conversado com o artista Deck, ou o próprio artista, ao ler seu belo livro, decifrou o título Prófugos, adjetivo que busca fugir, fugitivo, sair, escapar do lugar, onde se encontra uma perfeita sintonia entre título, tema e ilustração.
A queridíssima Moema exalta a dimensão cubo-surrealista da linguagem poética de Miguel Jorge, a partir das conexões sintático-semânticas, através da fragmentação das unidades e reprodução total e enriquecedora de toda a sua visão parodística e dialética do homem. Miguel, neste livro, expõe a palavra essência, a palavra cerne, e entrelaça em associações inesperadas, expondo as inúmeras facetas do cerne vital do homem. Inclusive, o Wendel Santos diz que toda a obra do Miguel gira em torno da sua humanescência. E o Miguel ligado todo, não esquece do homem frente à paisagem, não esquece do homem frente ao homem, não esquece do homem frente aos desafios, e tudo isso faz parte da obra dele. Ele busca a simultaneidade da representação das estruturas dos objetos, associa ideias de espaço e tempo, resultando em uma visão tridimensional. Tem um poema em Prófugos que diz assim: há que se entender o homem, sangue, sal. Há que se entender o rio, sangue, sol. Em suas legendas, lendas, segredos, degredos. E cada homem é um rio, no leito que lhe coube, ondas gerando danças, presas que vão se prendendo, aprendendo, vivendo, no leito, rio, estrada. Pela superposição de imagens tridimensionais, em que o Miguel acrescenta o sangue ao sol e ao sal, concentra sua atenção no percurso do rio, para depois perceber que o rio é o homem, e se fundem nessas três imagens. Com a união dos três blocos ou substâncias, sangue, sol e sal, formata a imagem surrealista desses três elementos que se despontam em um objeto único, o rio. Palavras justapostas com o elemento comum, sangue como a vida, a escorrer nas artérias do homem, e do rio, como símbolo da salvação, o sal, e da luz, o sol. A seguir vem o extrato tônico das palavras em identidade de rimas, como a indicar a musicalidade da orquestra que determina os passos da dança dos homens e do rio, ambos em contínuo aprendizado. Assim a vida de quem lê os sinais da estrada que percorre. Como no percurso das águas de um rio, as palavras escorregam das outras. As paromásias se sucedem em significado, criando um jogo de sons no discurso poético, resultando em um significado ilógico, extemporâneo, inquieto. Essas montagens de palavras, onde se reúnem os núcleos vitais da força do homem e do rio, com a sua natureza e com o sangue e com o sol. Associações sonoras, rimas internas e aproximação de significados, legendas, lendas, segredos, degredos, produzindo outras em um jogo surrealista de recriação, o imaginário e o real. Miguel Jorge funde as imagens e seus núcleos simbolizadores da força da vida, homem rio, água, matriz da vida. E Miguel continua em outros poemas: há que se entender o homem, há que se entender o rio, há que se entender o homem montado em seu cavalo de proa, astronauta do vento. Há que se entender o barqueiro, há que se entender o lobo homem. E eu digo, há que se entender o homem prófugos, que somos, e esta contrariedade do que somos e onde estamos. Eu fiz um apanhado também com as palestras que aconteceram aqui. Nós tivemos aqui, no ano do Miguel Jorge aqui, falando sobre o romance, falando sobre contos, agora a poesia. Miguel que começou na dramaturgia, né, Miguel?
Podemos concluir que Miguel Jorge tem o homem como centro de sua obra. Seus personagens são dissecados com leve bisturi e com mãos de fada. O ser humano é a força que o impulsiona. Ele fica bem à vontade na que faz no interior do ser humano. Eu escrevi aqui que ele tem um Google Maps instalado no interior de seus personagens, e eles o molda, e o Miguel os modifica, os alimenta, Miguel os despreza, Miguel os aquece na hora certa, atinge sua microcirculação em seus sentimentos mais absurdos, e com o domínio pleno da linguagem colada aos seus pés. Nos apresenta com as nuances desses inúmeros personagens, com extrema lucidez, antenados nos fatos e acontecimentos mundiais. Eu converso muito com o Miguel sobre arte, e nós somos admiradores do Cirão Franco, tudo isso. E a gente fala do Miguel, como é que o Cirão consegue produzir tanta coisa? O Miguel um dia disse para mim, eu não entendo, eu falei, não Miguel, eu que não entendo você. Falei para ele, o tanto a produção dele como é intensa. Miguel Jorge leva-os até a exaustão, joga-os em situações limite, expõe seus dramas existenciais. Sua maturidade crescente é cada vez mais com potencial criativo. Vê a vida de uma forma crítica e sensata em todos os campos da sua existência. Escritor contemporâneo, Miguel Jorge está sempre pronto para o sincretismo estético de sua obra, tanto na dramaturgia como na poesia, e não perde a força criativa. É o mais admirável no Miguel. Muito obrigado. Ainda bem que não é concurso, né? Brilhante, brilhante o Ademir. Eu avisei, né? Que seria, eu tinha certeza. Então, ainda bem que passou da hora, eu estou dando uns minutinhos assim, sabe? Estou meio traumatizada, porque eu não gosto de relógio, não uso relógio, nunca usei relógio, porque eu acho que a máquina não pode dominar a gente. E vejam bem o meu papel. Isso é castigo por alguma coisa que eu fiz. Estou exatamente usando o relógio, marcando o tempo e cobrando isso. É triste, viu? Bom, mas a cada momento nos empolgamos mais e sentimos o quão primorosa está essa tarde, de noite, né? Já é noite quase. Bom, então agora vamos ao último palestrante, e os últimos serão os primeiros, você sabe, né? Então, o Tiago Lima, é natural de Goiás, cidade de Goiás, editor da editora Chafariz, membro da diretoria da Sociedade Newman Brasil, diretor do Instituto Dom Pestana de Filosofia Clínica e membro do Gabinete Literário Goiano. Possui 3 livros publicados como organizador, dentre eles a antologia de contos do Bicentenário da Independência do Brasil, Histórias da Independência, e um livro infantil a ser lançado no final de julho. Daqui uns dias, hein? Então, vamos ouvir agora o Tiago Lima. É isso. Então, boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente desta academia, Birajara Gado, também o nosso homenageado, que momentaneamente não está, mas a figura dele está aqui. Muito bem. Eu sabia que seria bem complicado expor alguma coisa com Ademir Amur e com a Sandra Queiroz. Só que eu não sabia que seria tão complicado. Ele ouviu tudo, né? Eu acho. Não é? Então vamos adiar. Aí você repete. Suspense. Esperar assim. Enquanto o Miguel, né, tem também
o seu lado humano, como todos nós, às vezes ele consegue ir ao banheiro, às vezes consegue. A sequência do ano cultural ocorrerá no mês de agosto próximo, no mês de agosto, e nós teremos uma outra atividade antes do encerramento do ano cultural Miguel Jorge. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e compartilhar com vocês que agora que Goiânia completará seus 90 anos e dentro do seu aspecto patrimonial, arquitetônico, histórico, vocês estão presentes na derradeira, na última das primeiras casas construídas de Goiânia. Essa aqui é a última de uma cidade tão jovem e que vem perdendo a cada ano a sua memória arquitetônica. Miguel voltou. Muito bem, vamos. O que temos de mais valioso enquanto pátria é a nossa língua, a nossa literatura, a narração da nossa história, a computação dos nossos costumes, nossas canções, nossas leis, tudo passa pelo idioma que nos une. Uma nação que não registra suas conquistas, os dramas e alegrias de seu povo, que não tem obras que cantem seus heróis, é uma nação suicida. Também no âmbito individual, o domínio do idioma nos possibilita uma melhor condição de vida. O indivíduo que não conhece sua língua pode sofrer de dores e traumas que jamais imaginou, mas que são reais. Pode não entender a raiz de seus dramas, pois sua visão é limitada. Pode não entender o outro, afinal tem uma visão particular dos signos linguísticos que muitas vezes se distancia do significado real. E certamente acaba por não compreender nem a si mesmo, preso em contradições. A destruição de um país começa também pela destruição de sua língua. Esse preâmbulo vai se explicando ao longo do texto. Na mesa anterior, o conto de Miguel Jorge, a professora Custódia Annunziata, na sua exposição, chamou a atenção para um ponto central de um bom escritor, que eu penso que seja o ponto central de um bom escritor. Nas palavras dela, e ela disse, eu acho que foi dessa forma: o quanto de linguagem há em Miguel Jorge. Partindo dessa expressão, da importância da língua e do grande valor que o autor dá à vida humana, podemos apontar algumas ideias sobre a poética do nosso homenageado. Observa-se no fenômeno poético 3 operações diferentes, e essas 3 operações foram propostas pelo poeta moderno Murilo Araújo: o estado de graça, o milagre e a realização. O primeiro é o enlevo, o fervor que prepara a ação prática, a contemplação. O segundo, a emoção, impulsora que move os elementos do mundo e os transmuda, imaginação. A terceira, a linguagem harmoniosa, que fixa e transmite às outras almas o momento poético, expressão. Esses 3 estados se sucedem sem esforço, com a lógica da vida, de um conceito germinal e um pensamento de origem. Vai brotando folha a folha, como um organismo vegetal, o poema. Porém, cresce com um ritmo cujo tema inicial é a primeira ideia, é a semente. Miguel Jorge, no seu livro As 7 Regras do Jogo, publicado pela editora Kelps em 2014, apresenta-nos um poema muito interessante que brinca com palavra e zagueiro. O pobre rapaz busca a palavra com a mesma intensidade que um zagueiro exerce sua função. Qualquer desatenção do defensor é fatal à equipe. Pode gerar um contra-ataque, como aquele que assistimos angustiados na última Copa do Mundo de Futebol, onde já na prorrogação os croatas empataram o jogo e saíram vitoriosos nos pênaltis, eliminando a nossa seleção canarinho. Mas o nosso rapaz também foi pego no contragolpe pelo olhar da musa. E esse é o poema: procuro a palavra como o zagueiro, procura a bola, a palavra foge, escapa, pelos dedos se esconde atrás das vidraças.
O olhar da moça recomeça o tempo, brilhante e forte, e leva consigo o riso de quem lhe abriu o coração. E tudo se perde no esquecimento. Os chutes, os passes, os dribles, os gols, inúteis os gritos. A esperança varia, inútil o governo, difícil o martírio, artifício de enganar antigos crimes. Este procuro a palavra pode nos lembrar os versos do poeta português. Furia nas trevas o vento, num grande som de alongar. Não há no meu pensamento, senão não poder parar. Parece que a alma tem treva onde sopre e cresce. Uma loucura que vem de querer compreender. Raiva nas trevas o vento, sem se poder libertar. Estou preso ao meu pensamento, como o vento preso ao ar. O nosso rapaz, e também Miguel Jorge, nosso rapaz não é Miguel Jorge, é outro poema, procuram a palavra, pois já conheceram a poesia em suas cabeças. Querem a palavra que melhor descreva aquilo que sentiram e viram. Estão presos aos seus pensamentos e lhes juram expressar fielmente o que o trabalho poético os inspirou. Pode ser uma loucura que vem, corre para notar. Tenta compreender, não se pode libertar. Isso é fazer literatura. Na poética de Miguel Jorge, é uma constante o uso de metáforas como método de aproximação do leitor e como forma de expressar, por vezes de forma genial, o seu ponto luminoso, nos dizeres de Ezra Pound. Ou seja, a ideia de onde deriva o poema. Sua criatividade e sua liberdade extrapolam os limites materiais. Por vezes tudo parece ser fantasia ou irreal. Entretanto, com uma leitura pausada e atenta, se descobre o humano, seus desejos, erros, esperanças e vícios. A literatura, muito antes que a própria filosofia, é a forma excelente de entender os problemas, de entender o que move os seres humanos, de se aproximar dos seus dramas e conhecer seus motivos. Destacamos ainda 2 outros poemas de As 7 Regras do Jogo. O primeiro, que entre metáforas faz críticas a uma situação no muro da Cisjordânia, onde seres humanos são usados e insuflados contra outros seres humanos, por intrigas de outros. Mais uma vez, observamos o domínio da linguagem de Miguel Jorge, que demonstra a quão baixo e sem perceber os homens podem chegar, deixando um rastro de sofrimento. É interessante observar ainda o diálogo com este sofrer. Irmãos de cá e de lá aguardam. O muro da Cisjordânia feito um crânio, a bola, a rede, a cela, instantâneo gol de palavras. A luz debaixo deste eixo, na lua dependurada nas amuradas, há insubmissões nas festas. O discreto charme de quem come, gomos de bola. Sofrer somente nesta metade do tempo, que o tempo inteiro é incerto e é sempre um caule de tenra verdade. Alguém manda parar o tempo, para os companheiros tocarem-no, nem que fosse por isso um tempo perdido, atirado em meio ao fogo devorador das intrigas. Espantalhos espalham lições de sangue pelo gramado. O segundo poema é tão brasileiro e profundo que qualquer um, ao ler ou ouvir, vai sentir uma identificação, a aceitação da realidade, a insatisfação de não conseguir o desejado e, sobretudo, o não deixar a bola cair, resignação e indignação, movimentos internos que se levantam para brigar, para gritar, para fazer justiça e, de novo, resignação. Não se tem mais nada agora. O silêncio acomoda-se inteiro nas arquibancadas. Está tudo bem. A voz, mal ajambrada, como se feita de borracha. Está tudo bem. Haverá outro dia. Quem sabe se abrirão as portas da sorte? Sacudiram-se os ombros, e a solidão caiu madura, aos pés dos ventos, mas permaneceu o vazio, a afundar-se na própria alma. De que valem as rezas, hein? As mandingas, o olho de boi, o Santo Onofre virado de cabeça para baixo, cozido em feijão? Vão-se pelas ondas dos outros as promessas queimadas em praça pública. Vem de lá uma cachaça sem agrados. Para o santo
que este está com a cara no fogo, desfeito pelas fúrias dos touros. Outro livro de Miguel Jorge que gostaríamos de citar é Os Passos da Cidade, que será lançado ainda em 2023, em comemoração a este ano cultural e aos 50 anos de vida literária do autor. A obra é dividida em 2 livros, o livro 1, Os Passos da Cidade, e o livro 2, Celas. Miguel Jorge realiza um passeio pelo tempo e pela cidade, identificando o movimento, observando o cenário e as pessoas. De maneira surpreendente, o autor revisita uma história de outro livro. Trata-se de O que Aconteceu com os 630, conto presente em As Noites que Não Deveriam Existir, publicado pela editora Chafariz, dando novos detalhes sobre o caso e uma nova visão final. A luta por existir e o drama da existência permeiam a obra. Personagens duros confrontam nossa maneira de ver o mundo. Vidas secas nos incutem angústia. O homem moderno é assolado por diversos problemas que gerações e gerações nem poderiam imaginar. O mal do século são doenças psicológicas. As pessoas anseiam por liberdades. Movimentos querem desconstrução dos valores e instituição. Como diria o grande autor inglês Chesterton, todo mundo moderno está em guerra contra a razão e a torre já oscila. Eis alguns trechos de poemas do livro. Não há rima, por demais rica, que faça o sol brilhar neste cárcere. Mas, ao menos ficam as sombras do dia, a escuridão, que persiste e não consola. Mergulhe no rio, meu camarada, o rio que corre, nos espaços de seus sonhos, é líquido e belo. Mergulhe feito um cão danado, feito o ateu que usa roupagem nova, linguagem de barrocas palavras. Arranjos de anjos querubins, que o esplendor das asas se guarda acima dos olhos de divino encanto. E um outro trecho. Mergulhe, meu camarada, dizente, no mundo visto, através de um buraco, de você mesmo, de sua alma, de seu próprio eu na boca amordaçada, de seu coração mais humano que uma pedra. Mergulhe no espelho e verá a sua outra face, o que habita os demônios e martiriza o pouco de liberdade que há entre você e as férias colhidas, do frio, da pouca chuva que resta, mas que a primavera mostra a sorrir cheia de promessas. Veja, meu caro detento, o florir dos sonhos semeados pelos caminhos e que as aves de olhares indiferentes guardam em seus traçados ninhos. Salva-se pouco nesta cela. O que se salva mais são os círculos por onde costumam andar, sem pernas, sem pressa, com a alma bamba, como se fosse alcançar aos céus e despencar nos abismos. Os ritmos livres, como o da prosa, nascidos espontaneamente da ideia a expressar-se, constituem a mais elevada forma de arte poética e a mais difícil de realizar-se, desde que não deixem de ser música. Um poema livre, como é o caso destes, mas realmente belo em sua larga orquestração, está para qualquer das formas clássicas, como uma imponente sinfonia está para um minuete ou uma valsa. Longe de ser nova, essa maneira poética é, ao contrário, a mais antiga que se conhece. Ela aponta nos versículos da Bíblia a numerosos séculos atrás. O verso livre, bem compreendido e realizado, é aquele em que melhor se sente pulsar o coração do artista. Mas essa linguagem plástica e harmoniosa nada tem de comum com os aglomerados de palavras e períodos mais desordenados do que a prosa ruim, e sem nenhuma correspondência com as emoções que tentam exteriorizar. O poema livre, perfeito, brota facilmente, cristalino, mas sinfônico, da pena dos poetas verdadeiros que conhecem de instinto os valores de sua arte, que lançam mão deles sem esforço, que os ajusta plasticamente ao corpo de suas ideias. Há latente no verso livre perfeito um elemento formador, análogo ao comparado das composições musicais.
E encerro já essa breve fala com versos de Álvaro de Campos: pois o coração de Miguel Jorge é grande, pois é um coração de poeta, é um coração de amigo que envolve os seus e os carrega. Trago no meu coração como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando, e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Maravilha! Ele me ajudou, vocês viram? Ele nem esperou, ele viu falar que eu não gosto de relógio, e aí ele falou, é que esses dois relógios eles passaram, então eu não vou dar essa oportunidade dela. Estava aqui, ó, faltando ainda uns minutinhos, viu? Tiago, que delícia, viu? De palestra. E vocês, pelos aplausos, vocês já calculam, né? Que se fosse um concurso aqui de palestra, nós estaríamos em dificuldade. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer? Sim, mas antes do Miguel, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Então vai, Miguel. Eu estou muito emocionado com as 3 palestras, que me dá assim, a impressão de que o escrever ao longo de 50 anos não foi em vão. Tem raízes, tem falas, tem palavras, tem pensamentos, tem filosofia, tem psicologia e tem psicanálise. Então, estou muito emocionado e agradecido à querida Sandra de Pina, aos meus queridos amigos, o Ademir Amu, e ao meu editor, Tiago Lima, pelas belas falas, belas palavras retiradas de livros que eu produzi. Então, muito obrigado, obrigado a todos os que vieram, aos amigos, aos interessados por literatura, que é muito importante hoje, nos dias de hoje, na época atual, se afixar a literatura, buscar as palavras, buscar pensamentos, buscar filosofia, ler livros, para que a gente possa se munir contra tantas coisas terríveis que acontecem ao longo do nosso mundo. Então, muito obrigado a vocês por este momento, estou feliz, estou recompensado e agradecido. Obrigado à minha família, a minha filha Milena, a Maria Helena Cheinha, ao meu filho Rodrigo, que estão aqui presentes, aos amigos que vieram e a todos os que estão aqui. Eu sei que todos aqui vão sair um pouco engrandecidos das belas palavras que ouviram aqui dos nossos 3 palestrantes. Muito obrigado. Falou-se tanto em Araguaia, e Miguel e eu temos um amor especial pelo Araguaia. Tanto que eu pedi licença ao presidente para abrir um parênteses e falar um poema meu sobre o Araguaia, que é para o Miguel. Encantos do Araguaia. Estou aqui, meu rio, para dar-lhe um abraço enviado pelo poeta Miguel Jorge. Ele me pediu que desse um abraço no Araguaia e dizer de que gosto tanto de você, por quê e como. É disso que gosto, pescar de barco ao sol e deixar meus olhos tocarem a exuberante beleza que cobreja sinuosa na vastidão do Araguaia. Sentir a canção,
Segura para mim que os olhos estão me atrapalhando. Sentir a emoção rastrear o corpo esguio do rio, o arisco vai e vem dos botos, acuando peixes aflitos e sorrateira a vida em seu nado silencioso. Do zurzir farto do vento, do dia em debandada, dos folguedos da natureza, do sol a escorregar no barranco e se debruçando nas águas para o banho de fim de tarde. É disso que gosto, pescar o céu do rio, fazer confidências à noite, encher o barco de estrelas, enquanto fugaz a lua se deita com o araguaia. Para você, Miguel. Obrigado. Leda, obrigado pela irmandade de água de Araguaia. Viu, é um canto, é musical, é uma música. E aproveitando a oportunidade, mais uma vez agradecendo a nossa estrela Karine Serrano pelo belo show que nos deu aqui de música. Agradecendo a presença acadêmica de Maria de Fátima Gonçalves Lima, Maria Helena Cheim, Luiz de Aquino Alves Neto, Eurico Barbosa dos Santos, Leda Selmo de Alencar, Miguel Jorge, eu, José Birajara Galigueira, Edival Lourenço, Augusta Faro Fleury de Melo, Geraldo Coelho Vaz e Gabriel, agradecendo a presença dos brilhantes intérpretes da obra poética de Miguel Jorge, agradecendo a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e de todos vocês, e já antecipo o convite então, para a sequência do Ano Cultural de Miguel Jorge no mês de agosto. Poeticamente, está encerrada a sessão.